Fala 701, tudo beleza? Todo mundo animado, empolgado, porque hoje tem vídeo novo no canal, tá? Então abram aí o livro na página 48. Hoje a gente vai ver os órgãos vegetativos das plantas. O que são eles? São aqueles órgãos das plantas que têm a função de manutenção da vida da planta, ou seja, garantir a sobrevivência dela. São as funções básicas, ou seja, raízes, caules e folhas. Tá bom? Funções da raiz é o que a gente vai ver primeiro. Fixação da planta, né? Fixar a planta no solo e absorver a água e os sais minerais do ambiente, ou seja, é através da raiz que a planta vai conseguir obter a água e os sais minerais. Estão presentes em quase todas as plantas, exceto as briófitas, tá? Aquelas plantas que são muito simples, tipo musgo, hepática. Algumas raízes, gente, inclusive, elas armazenam substâncias nutritivas, tá? Como, por exemplo, a cenoura e a beterraba. Então, tá vendo a cenoura? A cenoura é a raiz, tá, gente? Que armazena a substância nutritiva e é por isso que a gente come, é cheio de vitaminas e substâncias nutritivas. Vamos ver alguns tipos de raízes. Tem as aquáticas, tá? É quando a raiz fica submersa na água, tá bom? Outros tipos que, por exemplo, ela pega da água os sais minerais, tá? E ela também armazena ar para ajudar a planta a flutuar. Tem as subterrâneas, tem dois tipos, tá? A axial, que tem uma raiz principal, e a fasciculada, também chamada de cabeleira ali, parece um cabelo bagunçado. São tipos de raízes que ficam embaixo do solo. Tem aquelas raízes aéreas, tá? Que elas acabam saindo para fora da terra, tipo as tabulares. Quem já sentou numa raiz tabular de uma árvore, tá? Ou as raízes escora, como por exemplo, quem já indo lá para a Barra de Guaratiba já viu aquelas raízes que parecem sair do mangue, da água, como se fossem espinhos? Então, são raízes que saem para fora para poder o quê? Ajudar essa planta, já que o solo é muito lodoso, tá bom? Outras coisas, outras funções também, elas têm tipo umas aberturazinhas nos orifícios para absorver oxigênio. E tem os austórios, que são algumas raízes sugadoras, tipo raízes de plantas parasitas mesmo, para pegar de outra planta seiva e sais minerais, tá? Vamos para o caule. Funções do caule. Bom, ajuda a sustentar as folhas, as flores e os frutos, tá? Abram aí no livro na página 50, tá bom? Além disso, alguns caules armazenam substâncias nutritivas, tá bom? E os caules mais jovens, já viu que o caule de alguma planta muito jovem ainda, ele tá verdinho? Então, é porque ele realiza fotossíntese, tá? Vamos ver os tipos de caule. Tem aqueles aéreos, que é o que a gente já conhece, né? Eles ficam todos acima do solo, são os mais famosos, tipo tronco. Tem outros tipos também, como por exemplo a gavinha, né? Que ela parece uma molinha. Esse caule tem uma haste flexível, né? Que ajuda a sustentar a planta. Tem aqueles caules subterrâneos que ficam embaixo do solo, como por exemplo da batata e da cebola. Então a cebola, gente, na verdade é um caule, tá? É o caule com função de armazenar substâncias nutritivas. Esses caules são chamados de tubérculos. Vocês já devem ter ouvido falar. E tem os aquáticos, ou seja, são flexíveis e eles acumulam ar para ajudar a flutuar na água, como por exemplo a Vitória Régia, planta brasileira famosíssima, tá? Olha aqui embaixo como que ela é, o caule dela, tá? É um caule aquático que fica embaixo da água. E a gente tem as folhas. Quais as principais funções das folhas? Página 52. Respiração, ou seja, absorver oxigênio e liberar gás carbônico, exatamente como os animais, como a gente, tá, gente? Só que, além disso, elas também fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem seu próprio alimento, tá? Essa fotossíntese ocorre nos cloroplastos, está dentro da célula, contém clorofila, ali, verdinho, na imagem. Essa imagem é ampliada de microscópio. E tem uma outra função das folhas que é a de transpiração, ou seja, como que a planta controla a perda de água para o ambiente? Pela transpiração, tá? Nas folhas tem aberturas chamadas estômatos, tá vendo essas aberturas aqui? Foto de microscópio, tá, gente? Essas pequenas aberturas se abrem e fecham para controlar a perda de água da planta, tá bom? E vamos ver um pouco mais. Existem folhas modificadas, por exemplo, não sei se vocês conhecem a planta bougainville. Olha que bonitinho. Na verdade, essa parte rosinha, meio lilazinha, é a folha, não é a pétala, é a folha dessa planta, tá? Qual a função?
Atrai animais polinizadores e ajuda a proteger as flores. A flor dessa planta aqui é essa pequenininha no meio, tá? São chamadas de folhas brácteas, tá bom? E tem as folhas insetívoras, ou seja, essas folhas elas liberam uma secreção para capturar insetos. Olha, maneiro, né? Conhecidas como plantas carnívoras, tá, gente? É porque geralmente elas vivem em um local, um solo pobre em nitrogênio e outros sais minerais. Então elas capturam do inseto esses nutrientes que elas precisam. Tudo bem? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau.